Fraim, vamos falar um pouco da sua atuação como congressista, você que tem muito ano na casa. Como você observa, qual a sua opinião, a gente o Brasil passando pandemia, agora crise econômica, e a gente vê que o fundo eleitoral ele teve um aumento. Isso aí foi muito contestado, muito questionado pela população. É sempre bom que você... Como é que você se posiciona em relação a isso? Qual é a sua visão sobre esse aumento do fundo eleitoral em tempos de crise? Como é que você fala para a gente sobre isso? Abelardo, eu falo desse tema com muita tranquilidade porque o meu voto foi contra o fundo eleitoral público. No momento lá atrás que se passou do financiamento, né, privado para o financiamento público, meu voto foi contra, porque eu entendia que recurso público é para custear saúde, educação e segurança. Não é para custear campanhas. Mas foi um voto vencido. Foi um dos poucos da bancada paraibana. Claro, né? E é da regra do jogo, tá certo? Agora que você tem o financiamento das campanhas com o financiamento público. Então, eu entendia que nós tivemos problemas com financiamento privado, tivemos. Todo mundo entendeu a história lá do mensalão, do petrolão, que levou a essa mudança de financiamento. Agora, você podia ter corrigido com limites. Por exemplo, qual era o problema do financiamento privado que aconteceu, por exemplo, com Odebrecht, OAS, essas grandes empresas? É que os caras doavam 40 milhões. Doava aqui, chegava no estado, citar Paraíba, mas pode ser outro, mas todo mundo doava 2 milhões para o candidato do governo e 2 milhões para o candidato da oposição. Ou seja, o cara não tinha identidade ao projeto, à agenda, às ideias. O cara queria era ficar perto do poder. Palpite triplo. Ele queria era ficar perto do poder, Abelardo. Claro. Quem ganhasse valia aquele investimento. Por quê? Porque depois ele ia atrás de ser ressarcido. E com muito mais. Né? As doações para as presidências da República naquela época eram 40 milhões, 60 milhões, 100 milhões de reais. Muito dinheiro. Chegaram. Então, quer dizer, em determinado momento não existia. Então, como é que você podia ter corrigido isso sem precisar do financiamento público? Era você colocar limite. Então, para deputado estadual pode ser 100 mil reais. Para deputado federal, 300 mil reais. Para governador, 500 mil reais. Porque aí não gera uma figura de linguagem que criaram o capitalismo de laços. Ou seja, a cooptação do cidadão pela força do financiamento privado. Ou seja, você não ficaria refém ou dependente de uma única empresa ou de um grande segmento que praticamente bancou sua campanha. Porque com um financiamento de 300 mil reais, você não fica dependente de ninguém. Tudo bem, é legítimo. Nos Estados Unidos, a indústria da laranja, um exemplo, segmento do suco de laranja, a indústria naval, eles escolhem representantes para que lutem por eles, né, no Congresso. Então, essa coisa poderia ter no Brasil, mas aí você não teria representantes. Eles ficavam detentor do mandato de um governante que tinha uma caneta na mão e quando saía uma obra, o cara queria recuperar esse dinheiro investido. Por isso que deu toda essa confusão. Então, Abelardo, eu acho que se a gente puder depois fazer uma transição para voltar ao financiamento privado, num modelo mais transparente, com limites, eu preferiria do que o financiamento público, como eu disse hoje, que é para ser usado em atividades como saúde, segurança e educação.